Bom dia, meus amados irmãos. Domingo, dia 9 de janeiro de 2022. Espero que vocês tenham passado um ótimo ano novo. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. No domingo passado, nós vimos o capítulo 1 e 2 do livro Somos Teólogos, R.C. Sproul, com o nosso amado seminarista Maurício. E hoje nós continuaremos os nossos estudos, agora tratando da revelação geral, a teologia e teologia natural e a revelação especial do mesmo livro. Vale muito a pena os irmãos fazerem a aquisição do livro e lerem, porque R.C. tem um dom de escrever sobre coisas muito complexas de maneira muito gostosa e tranquila de entender. Mas antes, vamos orar a Deus, vamos pedir a bênção de Deus sobre este momento. Fechemos os nossos olhos. Pai amado santo, nós te louvamos por mais uma vez podermos, Senhor, estar diante da tua palavra, Senhor Deus, e falar coisas a respeito, Pai, concernente ao teu reino, Senhor Deus. Ensinos tão preciosos para nossas vidas, para colocarmos em prática. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, Senhor Deus, e olhos para ver. Abençoa, Pai, a mim que estarei ministrando essa aula. Abençoa os meus irmãos que estarão ouvindo esta aula, que eles possam aprender, Senhor Deus. Que porventura que qualquer dúvida venha a existir, que o Senhor nos permita esclarecer. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós teremos 2 capítulos para trabalhar, eu fiz um apanhado geral e, mais uma vez, reitero a necessidade de vocês lerem os capítulos. Mas espero que fique claro a forma como eu estabeleci aqui essa aula. Então, nós iremos começar tratando a respeito da revelação divina e cabe aqui a gente tentar entender, pelo menos começar a entender o que é a revelação divina. A revelação divina ela é a manifestação do próprio Deus, que não apenas existe, mas que também fala. É a comunicação do próprio ser dele, feita diretamente por ele para suas criaturas. Então Deus ele decide se manifestar, se revelar ao homem, basicamente de 2 formas, que a gente chama de pela revelação divina geral e pela revelação divina especial. Aqui a gente ainda tem a terminologia da teologia natural, mas a gente vai, no devido tempo, entender isso tudo. A revelação geral ou revelação natural, então, ela é a revelação de Deus, é a sua própria revelação de si mesmo, por meio da luz da natureza, das obras da criação e das obras da providência. Vamos destrinchar um pouquinho a respeito dessas três vias, essas 3 mídias, por assim dizer, né? Pela luz da natureza, a gente tem que a norma da lei de Deus está gravada no coração do homem, na consciência e em seus pensamentos. Então, a gente aqui abarca os padrões morais universais, senso de obrigação para com eles e autojulgamento. Mas, como criaturas caídas, nós precisamos recordar que nós, naturalmente, pós-Adão, suprimimos esse conhecimento primevo que Deus plantou em nós. Então, embora nós tentamos sufocar, suprimir, reprimir, nós não conseguimos extinguir, acabar. Isso aí a gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, tratando no capítulo 1 de Romanos. Luz da natureza, então, seria essa lei gravada no coração dos homens, essa lei natural. As obras da criação, então, são a própria criação de Deus. Salmo vai falar que céus e terra manifestam a glória do Senhor, que um dia diz ao outro, logicamente é uma forma poética de tratar disso, mas um dia diz ao outro a respeito do próprio Senhor. Então, luz, céus, terra, mares, vegetação, relva, ervas que dão semente, árvores frutíferas, luzeiros, ou seja, sol e lua, animais marinhos, animais selváticos, animais domésticos, os próprios seres humanos. Toda a criação, então, ela aponta para além de si mesma. Ela aponta para o seu Criador. E esse conhecimento também é reprimido e não reconhecido. E por último, a gente vai tratar são das obras da providência, são as ações de Deus no decorrer da história, a fim de concretizar os seus propósitos. A palavra do Senhor fala que
Não há nenhuma palavra que saia da boca de Deus e que volte vazia, mas antes ela cumpre o seu propósito. Então, essas são as três formas de revelação natural ou geral, que nós denominamos: luz da natureza, obras da criação, obras da providência. Cabe então a gente entender que essa terminologia geral, ela justamente é usada e de forma justa, apropriada, conveniente, em decorrência de dois aspectos que estão relacionados, a título de público e conteúdo. Então, quanto ao seu público, Deus ele dá esse conhecimento de si mesmo universalmente, para todo ser humano. Quanto ao seu conteúdo, Deus nos dá um conhecimento de si mesmo abrangente e amplo. Então, a revelação geral, ela é suficiente para manifestar, fazer conhecido algo sobre a existência de Deus, o seu caráter, o seu poder, a divindade dele, justamente porque ele claramente se manifestou. Romanos vai tratar exatamente disso. Portanto, todos os homens sabem que a criação requer um Criador e que o Criador deve ser soberano sobre sua criação, tanto em termos de autoridade quanto em termos de poder. Então, o ser humano, por isso, não tem escusa, não tem justificativa a nossa desobediência contra o nosso Criador. Revelação geral, então. Cabe acrescentar mais um pouco, que a revelação geral ela não é suficiente para capacitar alguém a obter a salvação, justamente porque ela não revela o caminho da salvação. O volume e o tipo de conhecimento que nós podemos obter mediante a revelação geral não é o bastante para levar alguém a ser salvo. Então, por meio dela, sabemos que há um Deus sobre nós, há um Deus que comanda todas as coisas, há um Deus que criou todas as coisas, que é todo poderoso, e também que diante dele estamos condenados, porque a revelação geral ela inclui a ira do Senhor sobre nós. No entanto, não conseguimos ser salvos mediante a revelação geral. E, devido à profundidade do nosso pecado, a nossa resposta em relação a essa revelação geral de Deus é justamente ingratidão, rebelião e supressão, tentar sufocar a verdade. Então, isso que a gente acabou de ver, revelação geral, que é a revelação de Deus por si mesmo através das coisas criadas, através de suas criaturas, como já tratamos. A teologia natural, então, como o capítulo 2 ainda vai tratar, não mais diz respeito à ação de Deus, mas à ação do homem, que tenta, de alguma forma, descobrir a Deus pela via da revelação geral ou natural. Por isso o nome teologia natural. Teologia natural e revelação geral não são a mesma coisa. Cabe falar que teologia é obra do homem e não obra de Deus. A revelação, sim, é obra de Deus, mas ela tem a sua importância, embora há controvérsias. Enfim, cabe os irmãos, a partir dessas palavras, então, se aprofundarem a respeito do tema. Dando continuidade agora, já indo em direção ao capítulo 4, nós vamos tratar da revelação especial, a revelação supernatural também pode ser chamada dessa forma, que é a revelação de Deus, é a sua própria revelação, né? E da sua vontade necessária à salvação. Então, se a revelação geral era a revelação do próprio Deus era a revelação do próprio Deus, mas que era insuficiente para salvar, a revelação especial justamente ela corre no caminho contrário. Ela capacita a salvação. Ela expõe o plano de redenção de Deus na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Por especial, então, a revelação tem esse título justamente em dois aspectos também, da mesma forma que a geral, que é o aspecto relacionado ao público e ao conteúdo. Quanto ao seu conteúdo, Deus ele dá o conhecimento de si àqueles que têm contato com a revelação especial, aqueles que são expostos a ela. Então,
Houve e ainda há muitas pessoas que nunca ouviram falar a respeito de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, Davi ou mesmo de Jesus. Então ela não abrange a universo total das pessoas. Ela é especial nesse sentido. A palavra de Deus ainda, justamente por isso, precisa ir a todos os lugares, mas ainda não foi. Então, quanto ao seu conteúdo, Deus ele nos dá justamente esse conhecimento necessário à salvação em Cristo Jesus. Revelação especial, então, ela é suficiente para nos dar o conhecimento necessário para a salvação. E por essa razão, aprove a Deus, de várias formas e em diferentes épocas, fazer uma revelação supernatural de si mesmo e de seu propósito a uma porção favorecida da raça humana. Então, por exemplo, nós vemos o que a gente chama de teofanias de Deus. Deus ele se manifesta através de vozes audíveis, sonhos, visões, urim, tumim, os profetas. Isso são formas de manifestação, de materialização dessa revelação especial. As Escrituras Sagradas, então, a Bíblia, ela é a revelação especial, né, ou supernatural de Deus, que foi escrita, para nosso próprio benefício, e não só nosso, mas para toda a igreja. Nos primeiros dias, então, da Igreja Apostólica, para a gente pensar um pouquinho a respeito, a vida e os ensinos de Cristo ainda não haviam sido registrados por escrito. Essas informações elas foram transmitidas oralmente, de pessoa para pessoa, mas, em dado momento, agradou a Deus, em sua providência, ter essa revelação especial posta de forma escrita, registrada. Então, os antigos modos de Deus revelar sua vontade ao seu povo, eles cessaram. A gente não usa mais o Urim e o Tumim para descobrir a vontade de Deus. Nós agora podemos diretamente acessar a palavra de Deus e, através da leitura e iluminação do Espírito Santo, compreender qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para cada um de nós. Além disso, para melhor preservação e propagação da verdade, para mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, contra as malícias de Satanás e do mundo, a revelação especial de Deus, então, ela foi escrita de forma cabal, final, completa, perfeita, e ela toda se encontra nas Escrituras Sagradas. Sabemos, obviamente, que nem tudo o que Cristo fez e nem todos os momentos da vida de Jesus foram registrados. O próprio evangelista João vai tratar disso ao fim do evangelho do mesmo autor. Mas o que o Espírito Santo, através dos seus autores humanos, deixaram registrado na forma de palavra de Deus, de Bíblia Sagrada, é suficiente para nós. Ela não é suficiente como é necessária justamente para a salvação. E aí, para a gente pensar em alguns termos de tudo que nós falamos, desse apanhado desses dois capítulos, lembrando que a pessoa de Cristo Jesus, ela é o ápice da revelação especial. Colossenses 1 vai falar que ele é a imagem do Deus invisível, ele é a própria materialização do Deus Pai. Ele é a revelação última da vontade, do caráter, do querer de Deus para cada um de nós. E não podemos deixar de mencionar isso. Algumas referências bíblicas, então, pegando um apanhado dessa aula, para a gente não se basear em palavras apenas, mas na palavra do Senhor. Romanos 2, versículos 14 e 15, ele vai dizer da seguinte forma: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-os. Então aqui a gente tem a descrição da revelação geral, da revelação natural, que é uma das vias dessa revelação, é justamente essa lei gravada no coração de todo homem.
Romanos 1, versículos 19 e 20, ele vai falar o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A ideia de manifestação, justamente, é a ideia de você trazer alguma coisa a lume, a claridade. Eu vou pegar um exemplo aqui, que é de você ter um pano e eu manifestei, eu revelei a minha mão. Isso que é, é o que se traduz por revelação, é você trazer alguma coisa existente, a visão, a claridade. E é interessante que Deus ele não tinha obrigação alguma de fazer isso para com a sua criação, mas ainda assim, ele, em sua graça indiscutível e imerecível, fez. Salmo 19, de 1 a 3, vai dizer o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Então é a própria revelação geral de Deus, dando juntamente toda ela glória ao Senhor. Romanos 1, 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem, descrevendo essa nossa depravação, essa nossa malignidade em decorrência do pecado de nosso pai Adão. Romanos 2, 1. Portanto, é indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Dando agora esse aspecto da revelação especial, nós temos 1 Coríntios 1, 21, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, pelas vias naturais, pensando aqui no conhecimento de Deus necessário à salvação, aprova Deus salvar, aqui está esclarecido, né? Salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 2, 13 e 14, nós temos, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. Então há necessidade de uma intervenção no coração do homem para receber essa revelação especial de Deus. E aqui tratando logicamente dessa máxima, que é a pessoa de Cristo Jesus para nós. Hebreus 1 vai falar o seguinte: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. Pelo Filho. E a bênção que é, meus irmãos, para a gente fechar essa aula, é que Deus, ele não apenas nos deixou, como o próprio Newton, ele vai falar, ele não deu corda no relógio dele, que é o universo, e largou por aí, mas ele se revelou, ele interviu em nossas vidas, ele se comunicou conosco através de seu Filho, através da sua revelação especial. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos colocar diante de Deus a necessidade de que o Espírito Santo de Deus e a Igreja do Senhor invista e trabalhe pregando essa revelação especial, essa linda mensagem da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, porque ela sim é capaz, ela é necessária à salvação de todas as vidas. Fechamos os nossos olhos, vamos agradecer o estudo e orar por isso também. Pai, nós te louvamos por mais uma vez estarmos reunidos diante de Ti, para falarmos da Tua santa e maravilhosa palavra. Muito obrigado, Senhor. Nossos corações se enchem de alegria, de júbilo, de gozo, porque o Senhor fala, Pai. O Senhor ainda fala no dia de hoje, através da Sua palavra, da Bíblia Sagrada, sim, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou fora, Pai, daqueles que ouvirão e crerão na Tua mensagem, na pessoa e na obra de Cristo Jesus.
mas o Senhor nos salvou. Mas há tantos, Senhor Deus, há tantos que ainda não te conhecem, que o Senhor usa-nos, Senhor Deus, usa a mim, usa a tua igreja, para pregar a tua santa e maravilhosa palavra. Que o Senhor nos dê recursos, Senhor Deus, nos dê estratégias, Senhor Deus, nos impila a sempre investir no teu reino, para que a tua revelação especial, a tua mensagem de salvação, ela chegue a todos os povos, para que todos os povos te adorem, Senhor Deus, porque no fim de todas as coisas, todos nós queremos render glória, graça, adoração a Ti. Fica conosco, receba nossas vidas em Tuas mãos, perdoa, Pai, os nossos pecados, e obrigado por mais uma vez estarmos juntos em Tua presença. Em nome de Cristo Jesus oramos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, Deus te abençoe.